Então tá, boa noite a todos. Estamos aqui no Face da Patrícia Lisboa. Hoje estamos com a presença do Claudinho do Zic, temos a nossa intérprete, a Bibiana, e a nossa live, então, vai tratar do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E vamos abordar, então, competência ou superação. Então, eu quero dar a palavra à Patrícia, para ela fazer a apresentação. Pode seguir, Patrícia. Eu quero dar as boas-vindas ao pessoal no meu perfil, né, do Facebook. E aos pouquinhos a gente está iniciando, né, Natalina? Agradecer a participação do Claudinho, agradecer o que aceitou o nosso convite de estar fazendo essa live hoje conosco. Te agradecer, Natalina, por estar conosco também. Antes da minha apresentação, fazer esse agradecimento por ser nossa mediadora. Estava há pouco dando aula online, né? Da aula já veio nos ajudar. Agradecer a Bibiana, nossa intérprete, uma querida que topou. As intérpretes têm nos auxiliado muito. E aos pouquinhos nós estamos iniciando. Eu vou deixar minha apresentação para mais uns minutos, Natalina, se tu me permite, porque eu acho que o pessoal está chegando. O pessoal está chegando, daqui a pouco começam a... Está iniciando, né? Tem gente ainda aqui nos bastidores compartilhando o nosso link. Então, eu quero fazer esse agradecimento muito especial a cada um que está chegando e dizer que esse é um momento muito importante para nós, é uma semana muito importante, a semana do dia, né, do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em todo o país. Nós não fizemos na segunda-feira, dia 21, em função de que nesse dia tem muitas lives, né, Claudinho? Isso, tava cheio. Optamos por fazer mais adiante. Se Claudinho quiser dar as boas-vindas, eu passo a palavra para o Claudinho. Isso aí, como a Patrícia estava falando, a gente resolveu deixar para hoje, porque na verdade tem dia 21, mas segue a semana em muitos lugares, né, de eventos e situações para que demarquem essa data, né? Então, antes, durante e depois, o setembro segue, né? E também a própria questão de várias deficiências giram em torno dessa data, né? Da deficiência física, a da surdez, enfim, várias outras. Dia 26 é o dia da pessoa surda, né, Claudinho? Isso. Dia 26, agora próximo. E essas datas são para demarcar e chamar a atenção, né, de toda a sociedade, né, para que se modifique toda uma cultura, toda uma sociedade em vista de ser mais acolhedora e mais inclusiva às pessoas com deficiência, né? Desde atitudes como maneira de se comportar, de observar, de entender o que é deficiência, né? E diminuir preconceitos, como também de atitudes, né? De criar espaços sem barreiras, né? Enfim, várias atitudes individuais que acabam se tornando coletiva depois. Olha aí, Natalina, Claudinho já está dando uma palhinha já do significado do Dia Nacional de Luta. E em cima dessa palhinha do Claudinho, eu quero trazer as duas palavras que são os temas da nossa live, né? Superação e competência. Então, a superação é uma palavra de origem latina, superatio, é a ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável, de vencer, né? De ter uma vitória. E a competência, uma palavra de origem latina, que significa capacidade de alguém de exercer determinadas tarefas com maestria, em decorrência do profundo conhecimento sobre o assunto. E hoje a gente está, né, diante de duas celebridades que, além de terem toda uma superação em cima da sua própria existência, também a competência para alcançar, né, os seus objetivos e construir os seus projetos, que não são projetos individuais, e sim projetos para uma sociedade inteira. Eu quero que essa live aqui no Face da Patrícia, ela seja compartilhada por milhares de pessoas,
na nossa cidade, no nosso estado. E aí eu trago aqui, Claudinho, o Rafael de Salvador acabou de mandar uma mensagem. Sim, mandando boa Né? noite. O Um meu amigo, abraço, o teu o amigão. o Rafael, ele é uma pessoa que colabora muito com a inclusão. Ele Olha, trabalha no aeroporto lá de São Paulo e sempre que eu viajo para lá, eu já mando uma mensagem para ele, ó, tô indo. Porque que ele legal. sabe tratar as pessoas com deficiência. Ele tem todo um preparo, todo um carinho, toda uma atenção que sempre que eu desço no aeroporto que ele trabalha, eu já mando mensagem para ele. Olha aí, um beijo, Rafa. Que legal que mais pessoas sejam como o Rafa, né? Sim, e tem mais Mais. pessoas dando boa noite ali, a Mary Elzo, a Caroline Barcelos, o Leonardo Cusato. Olha, meu professor, sabe que o Léo Cusato é meu professor de direito. Que legal! É, meu professor, um grande professor, um querido de tributário, de constitucional, foi meu professor na universidade há uns meses atrás aí, queridão. Vamos iniciando as apresentações, pode ser, Natalina? Já que o claro. pessoal já está por aí, né? E Então quem tá, tiver vamos lá. assistindo pode compartilhar com mais pessoas, né? Isso, Para que, enfim, e aos pode poucos o saber pessoal vai interagindo, chegando. pode interagindo conosco também. Então, Então eu vou me tá. apresentar e aí depois o Claudinho também se apresenta. Ou quer iniciar, Claudinho? Pode se apresentar, Paty, daí eu já me apresento. Então tá, eu sou Patrícia Lisboa, sou servidora pública há mais de 10 anos em Gravataí, sou pessoa com deficiência visual desde os 2 anos de idade, sou formanda em Direito, se Deus quiser me formo esse final de ano, estou trabalhando para isso. Sou mãe da Yasmin e do Gabriel, gêmeos, né, de 14 anos. Sou presidente, no momento estou presidente licenciada da Associação de Pessoas com Deficiência Visual e Amigos de Gravataí, conhecida como ADVA. Já fiz parte de conselhos municipais, estadual, do direito da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da proteção alimentar. Já fiz parte de movimentos sociais de outras instituições, em âmbito municipal e estadual, inclusive nacional. Sou palestrante na área da pessoa com deficiência, costumo estar por aí falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, Lei Brasileira de Inclusão, e sou uma pessoa que me coloco sempre à disposição para contribuir que a sociedade possa sempre ser mais inclusiva e nos auxiliar da melhor forma possível. E sou uma sonhadora de que um dia nós tenhamos uma sociedade para todos, né, Claudinho? Uma sociedade que pense em todos, não só nas pessoas com deficiência, mas em todas as pessoas, cada uma com a sua diferença, com a sua dificuldade ou deficiência, ou seja o que for, né? Eu costumo pensar que não existem não existe a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Existem pessoas diferentes e todos nós somos diferentes. Tenha ou não tenha uma deficiência aparente, né? Às vezes a nossa deficiência é não saber fazer algo e aí nós costumamos dizer, o Claudinho é deficiente, eu sou normal. Não, todos nós temos as nossas deficiências, não existe o normal. Então, esse é um pouquinho de mim, aos poucos a gente vai conversando, e se tu quiseres te apresentar, Claudinho. Sim, eu sou o Claudinho, Cláudio Luciano dos Ritos. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas Claudinho não te inferioriza, não é porque tu é pequenininho. Na verdade, me chamam de Claudinho, né, diminutivo de Cláudio, ou de Lucinho, diminutivo de Luciano. Porque Cláudio era o nome do meu pai. Então, Claudinho é como se fosse o Cláudio filho também, né? Não é só um diminutivo. Também é, né? Porque eu também sou pequenininho, mas é em vista disso. Bom, eu já nasci com uma síndrome, né? Que foi sendo progressiva. Então, eu já nasci... eu nasci aparentemente um bebê normal, mas a partir dos 9 meses, então, a minha mãe já via em mim limitações, fragilidade, menos movimentos. Então, eu sou uma pessoa que sempre se conheceu como uma pessoa com deficiência.
né? Então, a minha vida se tornou com essa realidade. Mas, apesar disso tudo, segui meus estudos. Hoje eu sou psicóloga, né? Sou bacharel em psicologia. Fiz algumas pós-graduações, né? Não vou falar aqui todo o meu currículo, que fiz mestrado, fiz doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acredito que durante a entrevista a gente possa detalhar isso. Sou servidor público aqui do município de Esteio. Também participei de diferentes conselhos, né? Atualmente, embora licenciado, eu presido o Conselho Municipal de Educação e sou membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Esteio, que eu ajudei a implementar e a fundar. Também representei segmentos como delegado, né, nacional. E estamos aí, né, sempre com protagonismo, sempre fazendo da vida um serviço de mudança social, né? Isso aí. Exatamente. Então, tá. Muito obrigada, Claudinha. Isso é só um pedacinho de toda essa história maravilhosa que tu traz. E a Patrícia também trouxe, assim, bem, mas ao longo da live a gente vai explanando, vocês vão explanando mais essa história de vocês. E aí a gente vai abordar, então, o aspecto do ingresso no serviço público. Então, como é que foi para vocês, como é que foi o desafio de ser aprovado no curso público, conquistar o espaço de vocês dentro desse novo desafio, né? E isso foi fruto de competência ou de superação, Patrícia? Então, eu trabalhava no setor privado, né? Quando eu tive os meus filhos, ingressei no setor privado com 23 anos, trabalhei por 3 anos. E quando eu tive os meus gêmeos, eu precisei parar de trabalhar para cuidar deles como alguém com deficiência visual. Tem as suas diferenças, né? Tem algumas questões que precisam ser adaptadas e para cuidar de filho também precisa. Então parei de trabalhar e resolvi estudar nesse tempo que eu estive com os meus filhos, cuidando deles. Ai, caiu. Voltou? Sim, estamos te Estão me ouvindo. ouvindo? Tá, tinha ficado em silêncio. Achei que tinha caído a minha internet aqui. Então, eu parei de trabalhar no setor privado, pedi a minha dispensa e comecei a estudar e me preparei para o serviço público. Hoje, muitas pessoas dizem para mim, nossa, como é que tu fez para chegar no serviço público? Como é que tu faz para trabalhar na prefeitura? Como é que é para entrar lá? Eu digo assim, Claudinho, é só estudar. Estuda e passa no concurso público, né? Se prepara. Então, assim, eu me preparei durante os 3 anos que eu cuidei dos meus filhos, desde a primeira idade deles, desde que eles nasceram. E aí os meus filhos são gêmeos. E me preparei, fui lendo, fui estudando. E considero bem diretamente, Natalina, se eu fosse responder a pergunta, é superação ou é competência? Eu acredito, para mim, foi uma questão de eu me organizar, de eu me preparar e de eu querer ter eu tinha um objetivo, que era passar, que era ter um emprego e era poder fazer o melhor pelos meus filhos, pela minha família. Então, eu busquei passar no concurso público, me preparei, fui lá, fiz a prova, não acreditava que eu teria condições de passar, apesar de ter me preparado para isso. Chegou próximo do concurso, eu já não acreditava tanto que eu passaria. E passei no concurso público. Logo que eu ingressei no serviço público, foi muito difícil pela questão da junta médica, porque uma pessoa com deficiência, além de passar na prova do concurso, ela paga a taxa para inscrição, ela faz a prova como todos os demais, mas ela passa logo depois que ela é chamada no concurso, ela passa por uma junta médica que avalia ela. Se as habilidades dela é compatível com as funções que ela precisa desempenhar.
E nessa junta médica eu quase fui reprovada por ter uma deficiência. E isso muitos colegas com deficiência passam normalmente, infelizmente, né? E eu fui aprovada nessa junta médica com algumas restrições, com o cuidado de ser uma pessoa com deficiência, mas eu fui admitida, passei pelo estágio probatório e hoje eu já estou há mais de 10 anos trabalhando na prefeitura. Hoje estou licenciada, mas sou servidora pública municipal há mais de 10 anos e acredito que tenha que seja uma questão de esforço, não de superação, sabe, Natalina? Eu acredito que seja a questão de buscar o que se quer, de se projetar e de se correr atrás do seu objetivo. Então tá, e agora você, Claudinho? Como é que foi teu ingresso na Prefeitura de Esteio, na Secretaria de Educação? Uhum. Bom, gente, assim, como a Patrícia também passou, eu comecei minhas atividades no setor privado como estagiário, né? Eu ainda estudava psicologia, só que dentro do que tu pergunta de competência e superação, assim, eu tinha competência para desenvolver meus trabalhos, mas eu precisava superar o nível do preconceito, né? Então, dentro do setor privado, a busca por estágios, ela ocorreu da seguinte maneira: sempre que aparecia uma proposta, uma divulgação de estágio ou trabalho, eu ia procurar esse local e a pessoa que fazia entrevista era nítido que se surpreendia com a minha aparência física, né? Que ela demonstra muito um ser frágil, um ser limitado. Então era notório a cara de espanto das pessoas, né? Tipo, meu Deus, o que é que essa criatura quer aqui? Daí então eu tinha que superar isso. E daí então eu tive que criar a seguinte estratégia. Primeiro eu comecei a fazer trabalhos voluntários em tudo que era lugar, porque eu pensei assim, ó, eu preciso quebrar preconceito em uma questão de 30 segundos, né, entre o choque da pessoa me ver e eu poder demonstrar minhas capacidades. Como eu não tinha um tempo de conversa, a pessoa já ia logo me dispensando, eu vi que a alternativa seria mostrar no papel minhas capacidades. Então, eu fiz trabalhos voluntários, e daí, então, quando o entrevistador via meu currículo, a cara já era não de espanto, mas de surpresa. Tipo, o quê? Tu fez tudo isso aqui, sabe? Daí me davam a chance de conversar. E daí, na conversa, me davam períodos de experiência. Então, eu comecei a ampliar o tempo de eu mostrar a minha competência, né? Como a Natalina definiu ali a competência. E nisso eu fui construindo o meu currículo de uma forma bastante diferenciada até de demais colegas de curso. Daí surgiu a oportunidade de fazer um concurso aqui na Prefeitura de Esteio. Eu ainda não estava formado, estava me formando, e fui chamado. Meu primeiro cargo era para secretário, né? Então, quando eu fui chamado, eu estava em fase de conclusão do curso, então eu tive que escolher entre o concurso ou o término da faculdade. Daí eu escolhi entre o término da faculdade, mas deu a sorte que o meu nome foi para o fim da lista, e logo que eu me formei, eu fui chamado de novo no concurso. Então eu pude assumir. Diferente da Patrícia, a junta médica, ela foi, apesar de toda a minha limitação, apesar de toda a minha deficiência, como eles viram não só dados médicos, mas viram meu currículo, viram meu histórico profissional, eles me consideraram apto, né, claro, com restrições, mas as restrições no sentido de adaptações, né, de que eu precisaria de adaptações nos espaços de trabalho. A minha dificuldade foi a equipe,
vi que eu fui direcionado. Fui direcionado para uma escola e no meu primeiro dia de trabalho, a vice-diretora da escola, ela me chamou para uma conversa e disse assim: olha, preciso ser muito sincera contigo. A escola precisa de muita demanda na secretaria e eu espero um secretário que possa atender às necessidades. Tu não vai poder atender telefone, tu não vai poder abrir gaveta, tu não vai poder abrir o portão. Então, não serve isso para mim. Ela fez eu assinar uma ata, registrou em cartório tudo que eu não podia fazer. Eu cheguei em casa, eu chorei muito, 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 muito. Mas daí eu pensei, não, eu vou erguer minha cabeça, vou chegar lá no outro dia e vou fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Não vou poder abrir gaveta, mas vou poder abrir o computador. Não vou poder abrir portão, mas vou poder informatizar a escola. Então eu fui no outro dia, né, ergui minha cabeça, botei minha fé em Deus e comecei a botar em dia os documentos que a escola estava atrasada, que tinha que ser entregue para a Secretaria de Educação. Coloquei no computador toda a matrícula dos alunos, informatizei a escola. Em 4 dias, a secretaria recebeu os documentos atrasados e, claro, deve ter recebido, né, o relato da vice-diretora sobre a rejeição de eu estar lá. E a secretaria, então, viu minhas possibilidades, né, viu que eu coloquei em dia todos os documentos, que eu era bom no computador, enfim. Daí a secretaria me chamou para trabalhar com eles, né, para fazer todo o serviço, não da secretaria de uma escola, mas de toda a rede municipal. Né? Então, isso para mim já foi eu precisei ter competência, claro, mas eu precisei me superar em mais esse tipo de preconceito. E para mim foi muito bom, porque eu encontrei uma equipe inclusiva, encontrei colegas né, que me aceitaram. A secretaria me colocou um colega tutor, uma colega tutora, né, para me auxiliar naquilo que eu não podia fazer, como me alcançar objetos, essas coisas assim. E de lá eu fui mostrando projetos, fui mostrando meu potencial, e então fui recebendo cargos mais que exigem mais responsabilidades, né? Fui me tornando assessor, coordenador. Depois disso, eu abri um outro concurso para psicólogo, que daí então eu já estava formado, né? Só que infelizmente a nossa lei de cotas, ela fala num percentual, né? Então, para cada 20 pessoas, a 21ª é que é a cota da pessoa com deficiência. Então, no caso de cursos superiores, de vagas que exigem curso superior, a gente fica um pouco limitado nesse sentido, porque precisaria ter 20 psicólogos para ter o 21º com deficiência. Então, eu tive que esperar alguns anos até a prefeitura completar o quadro. Então, quando chegou no 21º, eu fui chamada, né? Então, hoje eu sou concursado como psicólogo. Estou coordenando o polo da Universidade Aberta do Brasil. E foi assim o meu ingresso dentro da prefeitura, né? Tu sabe, Claudinho, que tu contando essa questão da diretora que entendeu que tu não podia fazer, né? O primeiro setor que eu cheguei para trabalhar, Natalina, na prefeitura, eu não sabia descascar laranja, mas eu não sabia, acho que porque não tinham me ensinado, não sei qual foi o problema, mas eu não sabia descascar laranja, nunca havia descascado sozinha. E uma das meninas que trabalhava comigo não aceitava muito a inclusão, assim, no setor que eu estava, e ela, primeira, acho que uma das coisas, assim, muito interessante que ela descobriu, acho que eu não sabia descascar laranja, um dia ela veio para mim e disse assim:
a gente vai fazer um lanche e tal, tu sabe descascar laranja? E eu, nossa, eu tenho que me superar. Claro que eu sei descascar laranja. Claudinho, eu dei um jeito de descascar aquela laranja, olha, como se eu não, como se eu tivesse pós-doutorado em descascar laranja. Isso aí é uma coisa de uma superação, né? Tu não tinha competência, mas Tu sabe que é interessante, né? Porque em vez de olhar para o que a gente não sabe fazer, como é importante olhar o que a gente sabe fazer, né? Quantas coisas nós sabemos fazer, mas é muitas isso que a vezes gente, nós. é isso que a gente precisa mudar e por isso essa data, né? Porque as pessoas precisam entender o que a gente tem por dentro, não por fora, né? Precisa Exato. entender a capacidade, não a limitação. E isso está havendo até mesmo uma mudança na linha médica, porque o diagnóstico que é dado, o diagnóstico sempre fala do que o sujeito não tem, o que tem de defeito, o que tem de ruim. E a medicina hoje está falando em classificação de funcionalidades, ou seja, de descrever o que o sujeito tem de bom, o que ele tem de capacidade, né? E essas mudanças elas são necessárias. Sim, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe, né, essa nova forma de avaliação da pessoa com deficiência, que seria pelo código hoje de funcionalidade, não pelo CID que a gente conhece, É, né, o Código Internacional de Doenças. E ainda é uma luta que nós estamos fazendo desde 2015, mas nós cremos que muito logo teremos implementado no Brasil a nova forma de avaliação das e, deficiências, né? e isso as juntas médicas, elas tu vê nitidamente. Os médicos que estão fora dos espaços de atualização médica, eles ainda se prendem muito à incapacidade, né? Uhum. Mas os médicos que estão sempre se atualizando, participando de congressos e se reiterando das coisas, eles já conseguem ter um novo olhar, né, sobre a incapacidade das pessoas. Isso aí. Uhum. Então, quero que a Patrícia conte para nós um pouquinho, Patrícia, como é que foi essa a relação de ter filhos gêmeos e como cuidar de gêmeos, né? Muitas pessoas devem se fazer essa pergunta, como que a Patrícia teve dois juntinhos ali? Como é que foi essa tua experiência? Então, Natalina, Claudinho, né, e os demais que nos assistem. Eu sou filha mais velha de 6 irmãos depois de mim, então eu sempre ajudei minha mãe, mesmo eu tendo a deficiência visual, minha mãe nunca me super protegeu, apesar dela não ter me ensinado a descascar laranja, mas ela nunca me super protegeu, ela sempre facilitou o meu acesso, ela sempre me incentivou, e eu acredito que a mãe do Claudinho tenha sido assim com ele também, né? Faz muita diferença essa questão da família, incentivar, nos apoiar. E a minha mãe sempre foi uma grande incentivadora do meu sucesso, do meu progresso. Então, eu sempre ajudei na casa, com os meus irmãos, em tudo, dava banho, cuidava dos meus irmãos, sabia dar comida, sabia trocar, sabia fazer tudo. Então, quando eu tive os meus filhos, claro que foi uma surpresa, porque eu apesar de ter planejado uma gravidez, eu não planejei gêmeos. E quando eu fiquei sabendo que seria gêmeos, foi para mim muito tranquilo. Não... Talvez porque eu nem fazia ideia do que era ter duas crianças ao mesmo tempo, né? Mas eu sabia que eu precisava estar junto com eles. Eu tive essa necessidade, eu tive de estar com eles. Eu não conseguia, até tentei seguir trabalhando no setor privado, como eu já falei, que eu trabalhava. Mas eu percebia que filhos de pessoas cegas precisam saber conviver com a pessoa cega, né? Eu ficava pensando, quando eu saí com os meus filhos para caminhar, para ir no mercado, será que eles vão sair de mão dada comigo ou eles vão sair correndo na minha frente? E eu não queria isso, eu queria que eles tivessem uma forma adaptada de andar comigo. Eu pensava, quando chegar a época de dar comida para eles, como é que eu vou acertar a colher na boca deles? Que eu não vou errar. Então eu tive a necessidade muito forte de parar de trabalhar e ficar com os meus filhos,
ensinar para eles quais eram as minhas necessidades, quais eram as minhas diferenças e mostrar para eles que eu podia, sim, cuidar deles. Então, para mim foi tudo muito tranquilo, cuidei deles, eu e o pai deles, que também tem deficiência visual parcial. Meu marido enxerga pouquinho, Claudinha, é baixa visão. Uhum. E eu e meu marido cuidamos deles só nós em casa, nós não aceitamos o convívio de outro familiar morando com nós, né? Tinha a mãe morando próximo, os meus irmãos morando próximo, mas na nossa casa ficou residindo só eu, o marido, os filhos, e tudo foi bem tranquilo, assim, com algumas adaptações sempre, claro, né? Banheiro sempre fechado, para ter uma ideia, para não ter risco de nenhuma criança entrar lá e eu não saber. Talheres na cozinha, tudo em locais altos, que não fosse possível eles pegarem de surpresa. Não tinha tapete para evitar que alguém escorregasse, viesse correndo e escorregasse. Então As foram adaptações que toda casa precisa ter, na verdade, né? Exatamente. E que às vezes as mães confiam, né, Claudinho? Ah, não precisa porque eu tô vendo. E é Mas não desapercebido que dá o acidente, né? é, Então, para mim, sempre foi tudo muito tranquilo, assim, eu consegui, tanto que consegui estudar para concurso nesse meio tempo aí, cuidando deles, e ainda estudei para concurso, e fui aprovada, e eles hoje já estão com 14 anos, e tiram de letra a questão, né, de eu e o pai deles sermos pessoas com deficiência. Eles são muito solidários e claros assim acerca das deficiências. Eles têm muita facilidade de auxiliar quando é necessário, de não interferir quando não é necessário. Eles sabem o momento certo de oferecer ajuda, de que idade até... eles têm, Patrícia? Eles têm 14 anos. Ah, que show de bola. Outro dia, Claudinho, eles estavam na parada de ônibus e assistiram um ônibus estragar quando uma moça tentou ingressar de cadeiras de rodas e o elevador trancou. Eles chegaram em casa tão indignados, que foi assim muito interessante assistir, sabe? O quanto eles ficaram sensíveis ao que aconteceu. A minha filha dizia: mãe, não pode acontecer isso, sabe? Então eles hoje são pessoas assim que conseguem olhar para o lado, olhar o outro, e é isso que nós esperamos de todas as pessoas, né? Mas Sim, eles, eu acredito que, claro, por conviver comigo, com o pai deles, eles têm um olhar muito sensível às deficiências, ao sentimento, ao que cada pessoa está precisando, seja ou não uma pessoa com deficiência. Então, posso sim. dizer que foi tranquilo cuidar deles, Natalina, foi muito tranquilo. Que coisa boa. E a gente conhecendo eles sabe que são dois jovens amáveis, né? Claudinho, eu trago aqui a Grazi também está colocando aqui, parabenizando pela live, a Carol. E Olha, aí a Carol, agora eu trago uma pergunta, Cláudio. Como é que foi a tua trajetória acadêmica, né? Do mestrado, do doutorado, da tua apresentação, da tua banca? Como é que foi esse momento para ti? gente, assim, ó, eu nasci, além da deficiência, com um prognóstico de vida muito curto. Né? Os médicos diziam primeiro que eu não ia ser passado 7 anos, né? Que não existia evidência médica de casos que passassem dessa idade. Daí passei 7 anos, daí veio outro prognóstico que pela nova situação médica eu não ia passar pelos 14. Então, quando eu estava com 15 anos, que eu estava terminando o ensino médio, a escola e uma orientadora educacional que eu amo muito, a professora Cecília, ela começou a fazer um trabalho de orientação profissional com a turma, né? Do que a gente queria fazer a partir dali. Então, foi a minha primeira crise de identidade, porque eu não criei em mim a imagem de pessoa adulta. Sabe quando tu brinca com as crianças? Ah, o que tu vai ser quando crescer? E ela diz, ah, você é astronauta, você é jogador de futebol, você é polícia.
ela está criando nela uma ideia de que um dia ela vai ser adulta, que um dia vai ter uma profissão. Ninguém me perguntava isso quando criança. E se me perguntasse, Claudinho, o que tu vai ser quando crescer? Eu ia dizer, eu vou ser anjo. Né? Anjo não precisa estudar, não precisa trabalhar, né? Enfim. Daí, então, eu criei uma espécie de revolta contra as verdades, né? Digamos assim. Eu comecei a ver que todo mundo não sabia de nada. Os médicos não sabiam de nada, a ciência não sabia de nada, sabe? Aquela revolta de adolescente. Então, eu disse assim, puxa, o impossível não existe, né? Eu posso ser o que eu quiser. Então, foi onde eu decidi que eu queria fazer um curso superior, né? Todo mundo à minha volta dizia, quem sabe tu faz algo de artesanato, quem sabe tu... Alguns até diziam para mim me encostar e ficar em casa, né? Enfim, daí, como eu estava com essa revolta contra o impossível, né? Eu vi que eu podia fazer o que eu quisesse. Decidi que eu ia fazer curso superior, né? Me dedicava a passar no vestibular, a estudar para poder ingressar. Só que tinha uma coisa que, além da deficiência que eu precisava superar, era a situação econômica. Porque meu pai recém tinha partido, nós não tínhamos, né, provento financeiro nenhum, e eu ali falando em querer fazer a faculdade. Mas as coisas foram se desenrolando e o tempo é muito curto para me detalhar, mas eu passei no vestibular, me matriculei, e para nossa surpresa, coisa que eu nem imaginava que estava acontecendo, no final do primeiro semestre da faculdade, um dos pró-reitores da universidade chamou minha mãe para uma conversa. E ela disse assim, Dona Elisa, a gente precisa ser bem sério com a senhora, bem realista, né? Quando o Claudinho veio fazer o vestibular, a gente ficou apreensivo, né? Por causa a gente já teve alunos com deficiência, mas não com tanta limitação. Só que quando ele fez a matrícula, nós não ficamos apreensivos, nós ficamos apavorados. Porque como que a gente iria lidar com ele? Como que ele iria fazer um curso que iria lidar com pessoas? Se ele tivesse período de informática, alguma coisa ligada a máquinas, mas é a pessoas. Então, Dona Elisa, eu pedi aos professores que exigissem o máximo deles, porque na minha cabeça ou ele iria desistir do curso ou trocar de curso. Só que, para nossa surpresa, Dona Elisa, quanto mais se exigia, mais o Claudinho correspondia. Quanto mais se pedia coisas, mais ele atendia. A ponto de ele desenvolver um projeto e surpreender a professores que a universidade se beneficiou com alguns projetos dele, com algumas coisas que ele trouxe. Então, a gente quer oferecer. A senhora aceita? Né? Então, eu mesmo, claro que o primeiro semestre me apavorava, mas eu não sabia que eu estava sendo avaliado. O que eu estava fazendo era aproveitando e fazendo o que eu sempre fiz, que era me dedicar ao máximo pelas coisas que eu faço. E, no entanto, eu estava sendo testado, né? E nesse teste, não só eu quebrei preconceito de algumas pessoas, mas ainda ganhei uma bolsa de estudos, né? Então, pude concluir minha graduação. Na época não se falava em adaptações, eu tinha que me adaptar aos ambientes e tal, mas dentro do que me era exigido, eu correspondia, né? Tinha professores que realmente exigiam o máximo e eu consegui concluir. Então, nesse sentido da graduação, eu passei por isso. As pós-graduações já foram mais fáceis, né? Porque
eu já era formada e tal. No mestrado que eu encontrei outra questão que não dependia só da minha competência, mas da superação também desses olhares, né? Que eu ingressei no mestrado e meu orientador, o Hugo Bayer, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, veio a falecer num acidente de avião, né, o acidente da Gol. Então, nós fomos direcionados a outros orientadores e outros professores, só que daí a professora que recebeu para me fazer a entrevista, ela parecia meus primeiros empregadores, sabe? Aquela pessoa que olha e não consegue esconder o impacto. Então, a única coisa que ela me disse, olha, te chamei aqui para entrevista só para te desejar boa sorte, tal, mas tu não vai poder ser meu aluno. Daí então eu, né, suspendi, fiquei com o mestrado suspenso, até que eu encontrei uma das professoras da URGS em Brasília, numa das conferências, e conversando com a professora Lucila, ela me disse para mim fazer de novo a seleção, que se eu passasse na prova, com certeza na entrevista dela, ela, né, me acolheria. E eu fiz então a prova e tirei primeiro lugar na prova escrita, né? Então eu ingressei no mestrado. No doutorado também tive que fazer a novas provas, né? No doutorado também tirei primeiro lugar. Então, foi mais em questão de competência, né? De saber fazer, de saber o que está fazendo. Então, dentro assim, da minha parte acadêmica, foi, foi essas questões, né? De tu ter a competência, mas tu precisar superar outras barreiras. Que se tu não tivesse a deficiência, tu não precisaria, né? Que é de estar sempre precisando se provar, sempre precisando provar para os outros que tu pode, sempre precisar de quebrar esse estereótipo, né? Inclusive, eu estava lendo um artigo científico esses dias que foi feita uma pesquisa de candidatos políticos, né? E nesse artigo, que é científico, não é nenhuma coisa, como é que eu vou dizer, de achismo, né? Essa pesquisa mostrou que as pessoas tendem a votar em pessoas bonitas, pessoas fortes e pessoas altas. Então, mesmo que a gente tenha competência de exercer uma função pública, a gente tem que se superar mais nesse limite ainda, né? De mostrar que, apesar da deficiência, a gente tem a mesma ou mais capacidade de grandões, fortões e bonitões, né? Então, enfim, a nossa competência sempre precisa também passar pela superação. Eu já ouvi assim, ó, Claudinho. Ai, tão bonitinha, coitadinha ceguinha. Quer dizer que tu tem que, não pode ser, tem que ser pessoa, como dizem, Mas normal. tu sabe que apesar dessas falas, eu sou de uma época em como eu já nasci com deficiência e vivenciei diferentes momentos no Brasil, eu vejo que hoje está muito mais tranquilos, Tá muito mais melhor, né? tranquilo, está muito melhor. Tu sabe que quando eu era criança e naquela época pessoas com deficiência eram enclausuradas dentro de casa. Era Sim. vergonhoso para uma família levar um familiar com deficiência, tanto que tinha muitas casas, e eu conheci pessoas assim, que nem os vizinhos sabiam que tinha uma pessoa com deficiência naquela casa, de tanto que era É. escondido. Então, como a minha mãe não fazia isso, ela procurava me incluir, eu lembro de quando eu era criança,
tinha pessoas que faziam o sinal da cruz, tinha pessoas que diziam, ai, não olha, senão tu fica igual. E hoje já não é mais assim. Hoje, crianças, adolescentes, adultos, já é uma geração mais inclusiva, mais acolhedora. Há pessoas idosas é que ainda têm uma certa maneira diferente de lidar. Mas o meu termômetro em relação a isso, além do momento histórico, é que como eu já estive em outros países, e principalmente na Europa, é como se a gente estivesse nos anos 80 aqui no Brasil. Né? As pessoas lá ainda têm um olhar diferenciado. Teve um taxista que disse assim para minha mãe, ai, por que a senhora não deixou ele em casa? Claro que na língua do país, né? E a minha mãe disse assim, ah, mas ele que me trouxe, né? Então, lá fora, ainda a cultura tá como se ele estivesse nos anos 80 aqui no Brasil. Então, aos poucos, esse olhar, essa cultura está se modificando e eu vejo que o Brasil está bem avançado nesse sentido. Eu já ouvi também assim, ó, quem deixou tu ter filho? Isso aí é Quem verdade. deixou tu ter filho é muito boa. Mas Verdade. é como tu tá dizendo, tá mudando, né, Natalina? Eu também fui aluna de inclusão aqui no município, uma das primeiras a começar as salas de recurso, toda a inclusão. E eu lembro também de chegar em escolas da diretora dizer, dos diretores dizer, não dá para estudar aqui porque chama muito atenção, os outros colegas acham estranho, e a mãe tem que procurar outra escola. Então hoje já é bem diferente, hoje as escolas já se adaptam. Tem aqui no município nós temos a educação especial, que faz um trabalho muito bacana de acompanhamento com professores, com especialistas, com psicólogo. Claro que tem muito para se fazer, sempre tem, né, Claudinho? Sim. Mas estamos caminhando cada dia mais. Né? Tem a Darlene Andrade que está escrevendo aqui para ti, Patrícia, que tu ajudou muito a vida dela, né? Que quando o marido dela ficou cego, ela ficou sem chão, ficou perdida e graças a ti, enquanto presidente da ADVA, né, tu deu um norte para essa família, né? Olha Deu só, que uma legal. orientação. Um beijo, Que- Darna. Então, eu quero também ouvir um pouquinho a Patrícia. Como é que está sendo, Patrícia, terminar a graduação em Direito em meio a tantos projetos, cuidar da família, cuidar do trabalho? Como é que está essa tua experiência, assim, em 2022? Então, Natalina e Claudinho, assim, eu tô fazendo o curso desde 2015, né? E eu já tive câncer aí no meio do curso. Em 2016 eu tive diagnóstico de câncer. Segui fazendo a minha graduação, mesmo em meio às quimioterapias. Eu terminava a quimioterapia para a faculdade. Foi o semestre que eu estava fazendo o tratamento mais pesado, foi o meu melhor semestre. E isso é superação, né, Claudinho? A gente busca Sim, uma superação, uma força, que a gente quer fazer aquilo dar certo. E eu acredito que não tem projeto que se iguale às dores do tratamento de câncer, às dificuldades que é tu ter o enjoo da quimioterapia. Então, eu acredito que hoje eu tô assim em lua de mel no meu curso, estou prestes a me formar, então eu tô já num clima de festa. Quando eu coisa publico no meu Face, gosto de publicar, Claudinho, vai ter formatura. boa. Então, assim, estou muito feliz. Eu tenho algumas dificuldades ainda no meu curso que veio me acompanhando, que são dificuldades do próprio tempo de inclusão. E depois eu até vou conversar com o Claudinho, como psicólogo, para ele me auxiliar. Coisa boa. Tenho ainda muitas dificuldades, né, Claudinho, que a gente vai empurrando na infância, a escrita, as dificuldades da vida. Mas eu estou muito animada assim, com a minha formatura. Quero atuar no judiciário, né? Quero poder ter
a minha trajetória também no judiciário. Estou fazendo direito para ajudar as pessoas, para poder fazer a minha parte pela sociedade e contribuir com a sociedade aquilo que a sociedade contribui comigo, né? Tanto me apoiam, me ajudam quando eu estou por aí. Tantas pessoas queridas que eu só cheguei até aqui porque tantas pessoas sempre estão junto, dando apoio, incentivando. Hoje eu sinto que eu posso fazer algo diferente no direito, que é auxiliando também, trabalhando e com o meu trabalho poder prestar aquilo que eu tenho formação para fazer, né? Se Deus quiser, vou estar formada. E vai ter formatura. Ai, coisa boa. É um dos momentos mais especiais da nossa vida. Sim. E tu sabe, Claudinho, que como tu estava dizendo, que tu fez trabalho voluntário, né, para ir construindo o teu currículo como profissional. E eu, sem sentir, fiz muito parecido, mas eu não tinha noção. O que eu fiz? Aqui, para te estagiar, aqui não, né? Em todos os locais, provavelmente. Para eu atuar na área do direito, normalmente as pessoas já te olham assim, como é que tu vai ler? Como é que tu vai acompanhar o processo? Eu não tive oportunidade até hoje de atuar em um escritório de advocacia, de trabalhar no direito, né? Mas até em função do meu trabalho, como eu sou servidora, eu tenho pouco tempo também para fazer o estágio, mas nunca consegui, já me ofereci em alguns escritórios para fazer, não fui bem vista também. E aí eu ajudei a Associação de Cegos aqui, a DVA, a se reerguer. 2018 fui assumindo e conseguimos retomar o trabalho da associação e foi onde eu fiz um pouco de direito, assim, na prática, né? Trabalhando com a organização, com a regra do terceiro setor, com a normativa. Então, isso me ajudou, como tu fez aí, voluntariamente. Eu também fiz esse trabalho voluntário, que me deu uma boa bagagem aí na área do direito, na minha formação, se Deus quiser, logo como advogada. A área do voluntariado é muito especial, porque assim como nos acolhe, também a gente tem espaços de aprender e de crescer, né? E para todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não, o voluntariado é uma coisa que significa muito para a vida das pessoas. Muito bom, né? Eu aprendi muito na associação, nossa. E é isso, Natalina. Vamos indo, já estamos. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora. Como é que é ter uma profissão, uma formação e, além disso, ter grandes projetos, como ser pré-candidatos a vereador, né? A Patrícia aqui pelo município de Gravataí, o Claudinho lá representando o município de Esteio, que também é muito próximo da gente, a região metropolitana, né? Eu tenho muitos amigos aí. Eu frequento um grupo da igreja que é aí de Gravataí. Olha! Então, estamos muito próximos. Que bacana. Eu vou deixar o Claudinho falar desse grande projeto que nós estamos Gente, olha, eu não sei o que tem em mim, né? Tinha uma professora minha que faleceu um tempo atrás, a professora Marilene Cardoso, que ela dizia assim que o Claudinho não tem deficiência física, ele tem deficiência múltiplas. Porque além da deficiência, ela me vê com altas habilidades de superdotação. Porque eu estou sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas agora eu estou anunciando publicamente. Eu também estou me formando a minha segunda graduação em administração, né? Comecei fazendo escondido, porque a minha mãe fica de cabelo branco, coitada. Mas o quê? Mais uma graduação? Tá louco? Então, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu adoro desafios. Eu acho que o desafio é uma coisa que vai me mantendo vivo, sabe? Minha professora Lucila, da URGS, que fala isso. O que mantém vivo o Claudinho é os desafios, eu acho. Porque semelhante a ti, Patrícia, apesar de eu não ter câncer, não ter tido câncer, eu tenho uma doença terminal, né? Progressiva. Sim. Uma doença terminal que não termina nunca, né? Que já era para ter terminado com 7 anos de vida.
Que bom, Tá, né, que ela tá, tu tá aqui. claro que os meus médicos ficam apavorados, né? Mas, enfim, eu acho que apesar da deficiência, né, a capacidade, a competência de lidar com múltiplas coisas me faz me sentir vivo, produtivo e, e todo esse trabalho, né? O próprio meu trabalho já é tipo bombril, né? Mil e últimas utilidades. Porque eu coordeno o polo universitário, sou presidente de um conselho, membro de outro, assessoro a gestão educacional, né, nos bastidores, mas enfim. E agora, né, concorrendo ao cargo eletivo, eu vejo que nada mais é do que ter um certo. Assim, eu me vejo competente para exercer. Até porque já colaborei com vários projetos, já fui autor de alguns projetos de lei, mas a questão é passar por mais essa fase de superação, né? De superar preconceitos, porque as pessoas que me apoiam às vezes vêm me contar que o que essa pessoa aqui trabalha, estuda, mas olha o jeito dele, né? Teve uma reunião na candidatura passada em que uma pessoa, tá, mas o que ele vai fazer, sabe? Então a gente precisa ainda superar esse estereótipo, essa coisa de que a deficiência traz, né? Então, a competência eu e tu temos, né? E a gente apenas precisa superar essa visão de incapacidade e ajudar as pessoas a nos ver por dentro, né? Ajudar as pessoas a entender quem a gente é de verdade e quais nossos potenciais, né? E, então, é nesse sentido. Isso aí, eu disse pro Claudinho, para que todos saibam, eu falei para ele que ele tem que ser pré-candidato a deputado. É, muito, muito conhecido, muito É muito querido. mais fácil, né? Uma vez, E pode falar, Claudinho. uma vez uma pessoa, um líder aqui de TI me disse, o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Porque, na verdade, sou conhecido pelo Brasil inteiro. E no meu município também sou conhecida bastante, mas ainda precisa quebrar alguns estereótipos. Exatamente. Então, eu tenho dito, Claudinho, que a gente precisa virar a chavezinha das pessoas entenderem, né, que nós somos competentes naquilo que nós podemos, né, naquilo que nós buscamos e nos planejamos. Eu posso me formar em direito, tu ser doutor como tu é em educação, né? E tudo que está ao nosso alcance nós fazermos com planejamento, com dedicação. Mas para um cargo eletivo nós precisamos que as pessoas virem a chavezinha e entendam que nós temos a nossa competência e nós precisamos superar esse sentimento que as pessoas têm de será que eles conseguem? Será que é possível? Eu acredito que é possível, né? Nós estamos mostrando que nós buscamos fazer aquilo que todos diziam que nós não podíamos fazer até aqui, né? Todo mundo dizia que eu não podia ter filho, eu tive gêmeos e eu não planejei filhos gêmeos. Todo mundo dizia que eu não podia passar no concurso público, devem ter dito para ti que também não. Nós passamos no concurso público. E todo mundo diz às vezes que como é que vocês querem ser vereador, prefeito? Um dia o Claudinho vai ser prefeito de Esteio, quem sabe? E é possível, né, Claudinho? E tu sabe que, independente de partido político ou de cargo político, eu e tu temos já uma vida política, Uma né? vida. Tem pessoas que não têm uma vida de transformação social, nunca promoveram uma mudança social e acham que precisa ser vereador ou ter um cargo para começar a fazer. Então é importante as pessoas verem o quanto a pessoa já fez, né? O que a pessoa já fez. Independente se ser eu e tu, mas ver o currículo da pessoa, né?
ver o histórico da pessoa. Isso é bastante importante, né? Exatamente. Então, eu estou pré-candidata aqui em Gravataí. Se Deus quiser, logo começa o período eleitoral, seremos candidatos em nossas cidades, né? E muitas Sim. pessoas têm me dito, Patrícia, eu te conheço de muitos anos, então é isso, nós precisamos esse ano olhar o que o nosso candidato vai fazer, quem ele é, o que transformação ele já fez, o que ele entende de pessoa com deficiência. Eu tenho dito para as pessoas, inclusive, Claudinho, conheça a trajetória dessas pessoas. Nesse momento que nós estamos ainda de pré-candidatos, né? Nós estamos aqui para apresentar a nossa trajetória de vida, para apresentar que nós somos agentes transformadores. Nós já buscamos a mudança das nossas vidas e do nosso entorno há muitos anos. Né? Eu tenho prestado a contribuição que está ao meu alcance, o Claudinho tem prestado a contribuição que está ao alcance dele. Natalina também, que eu sei que trabalha muito nas escolas que anda promovendo acessibilidade e conhecimento sobre inclusão, né, Natalina? Então é importante que cada um que está nos assistindo hoje faça parte desse momento de transformação da sociedade, que é de acreditar, de potencializar e de pensar que nós, pessoas com deficiência, nós temos competências, mas nós precisamos da ajuda de cada um para superar aquelas limitações que nos é impostas todos os dias e que podem ser menores, né, Claudinho? Podem ser menores se as pessoas nos derem essa oportunidade sem nós precisarmos provar tanto que somos capazes, né, Claudinho? E daí a gente pode encontrar apoio até nas pessoas que estão nos assistindo. E isso eu não digo só em prol das eleições, né? Mas as pessoas que nos conhecem, sempre que falar de pessoas com deficiência ou falar de nós, poder tirar esse rótulo, né? De mostrar, olha, eu conheço ele é capaz e tal, né? Porque infelizmente a imagem diz mais, né? Esse rótulo que a gente carrega de deficiência, para quem não nos conhece, para quem não sabe a trajetória da nossa vida, a gente tem que estar sempre provando, né? Então, a gente tem que quebrar essa visão da sociedade e, para isso, a gente conta com a própria sociedade, né? De estar mudando essa visão nos outros, o que é deficiência. E para isso que é esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é para chamar a atenção do mundo, né? Tu sabe, Patrícia, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas logo que no Brasil se convencionou a Política Nacional de Educação, inclusive da educação inclusiva, e para isso eu viajei o país inteiro, mostrando para as pessoas que a inclusão pode dar certo. Na época, muito se ouvia falar, tipo assim, mas quem é que inventou essa lei? Sabe, culpavam o governo. Mas é porque quem está lá no escritório não sabe a realidade aqui embaixo. Só que, na verdade, as pessoas não sabem o que é convenção. Né? A convenção da pessoa com deficiência é algo que o planeta inteiro aceitou. Né? Então, várias conferências em várias cidades, em Tóquio, em Ottawa, e agora me fugiu outros países, convencionou que a inclusão é algo que o planeta inteiro quer. Né? Por exemplo, a matemática. Em qualquer lugar do mundo sabe que o número 1 é o número 1, o número 2 é o número 2. Não existe outros números no planeta. Existe, por exemplo, os números romanos, né? Que é o I maiúsculo, o 2 é 2I maiúsculo, o 5 é o V. Por que não se usa esse sistema numérico? Porque o planeta convencionou que o melhor para o planeta é aquele sistema numérico que a gente usa. Por que o planeta inteiro não tem uma mesma língua? Porque o planeta inteiro não entrou em acordo em qual língua seria universal.
Mas o planeta inteiro entrou em acordo que as pessoas com deficiência têm que estar nos espaços comuns, não isolados, não segregados. Então, uma convenção é algo que o planeta inteiro decidiu. Então, por isso o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Para mostrar que o planeta inteiro quer que as pessoas com deficiência convivam com as demais em questões de igualdade, né? E de equidade também. Aí, estar junto, né? Para fazer mais. Nada sobre nós sem nós, né, Claudinha? É verdade. E nisso a gente vê as oportunidades, né? Tem pessoas que nunca falaram, fizeram nada para inclusão, nunca apestaram assistência a pessoas com deficiência, e hoje estão levantando essa bandeira, né? Ah, pela inclusão, vote em mim. Né? Então, é bastante oportuno falar sobre isso, né? Então, esse lema é muito verdadeiro, nada sobre nós sem nós. Se a tua bandeira é pessoa com deficiência, quem carrega essa bandeira são pessoas com deficiência, ou pessoas que representam pessoas com deficiência, né? Ótimo. Temos comentários, Natalina, para finalizar? Temos muitos comentários. Temos o Rafael aqui, que colocou vários. Temos comentários da Carol. Temos comentários da Suzana, que colocou que o Claudinho é uma pessoa muito especial. Muitas pessoas desejando que esse caminho que vocês escolheram, né, como pré-candidatos, sejam caminhos, né, com muitos louros, logo em breve, que as cadeiras do Legislativo nesse estado do Rio Grande, Brasil afora, sejam representadas realmente por pessoas que entendem da causa, que eu acho que, na verdade, é muito isso, né? A gente, muitas vezes, as pessoas querem levantar essa bandeira, como o Claudinho trouxe, mas porque é conveniente para a situação. Então, aqui eu deixo o meu recado para as pessoas da cidade de Gravataí. Eu estou com a Patrícia Lisboa, sou educadora há mais de 20 anos na rede municipal e estadual, hoje estou só na rede estadual. Vivo diariamente a questão da acessibilidade, do atendimento deste aluno que chega muitas vezes na escola, e que bom que hoje ele chega, Claudinho, porque eu passei pelos anos 80 e as crianças ficavam escondidas dentro de casa. Nos anos 90, elas começam a aparecer nas pracinhas, na cidade, né, com os seus familiares. E nos anos 2000, a gente está vendo essas crianças correndo, né, pela cidade, e a gente está vendo também elas indo em busca do seu primeiro emprego, elas indo em busca da sua universidade. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é bacana. Eu tenho uma pergunta da Eva aqui, Claudinho, que é para ti. Ela queria que tu falasse um pouquinho da tua deficiência, porque eu acho que ficou assim, o pessoal ficou curioso, ficou na expectativa, né, que fosse trazido, e no fim a gente acabou não abordando. Tá. Eu acho que era importante, Claudinha, se tu não te importar, tu te descrever, para quem não enxerga, como tu te descreveu para mim outro dia. Ah, então tá. Bom, gente, eu tenho uma deficiência física, mas ela não é clara, né? Enfim, eu tenho uma síndrome rara chamada amiotrofia muscular espinhal, né? Que, a grosso modo, explicando para vocês, é uma doença do neurônio motor que vai desligando todo o músculo do corpo humano, né? Essa doença começa na infância, logo como bebê. Então, o bebê, ao invés de adquirir movimentos, ele vai perdendo, porque cada músculo vai sendo desligado. Então, com 9 meses que a minha mãe começou a perceber, porque ela viu que, em vez de progredir, eu estava ficando mais limitado. Eu erguia a cabeça, estava deixando de erguer. Não gatinhava, não, né? Então, essa doença ela vai desligando todos os músculos. O músculo do braço, do corpo. E na época que a medicina botava o apelido nas doenças, né? Por exemplo, síndrome de Down era chamado de mongóis. E a criança com amiotrofia era chamada de a doença do boneco de pano ou boneco de trapo.
Por quê? Porque é semelhante a um boneco de pano. Se tu pegar um boneco de pano, tu vê que ele é molenga, tu pode virar os braços para tudo que é lado, as pernas para tudo que é lado. É bem molengão, é como se não tivesse estrutura nenhuma por dentro. E como afeta toda a musculatura e toda a parte é progressiva, a criança vai deixando de mexer as mãos, deixando de mexer os braços. E o aparelho cardiorrespiratório também são musculares. Então, a criança vai deixando de respirar, vai deixando de conseguir engolir, né? Então, por isso que é uma doença muito chamada de doença terminal, né? Porque ela vai progredindo até que a pessoa venha a óbito. E essa doença, ela me atinge, né? Com 7 anos de idade, então, por exemplo, cada um de nós respira e nem sabe que está respirando, porque o músculo está ali trabalhando, né? Com 7 anos de idade, eu comecei a perder a estrutura muscular para respirar, então eu tenho que estar sempre consciente da minha respiração e sempre fazendo força. Então, se eu durmo, eu paro de respirar. Então, eu tenho que dormir com um aparelho que respira por mim. E é isso. Então, em vista de meus músculos serem frágeis, é que eu não consigo me movimentar. Para mim ficar sentado, eu preciso de vários apoios, né? Eu tenho uma cadeira de adequação postural, então a minha cadeira de rodas, ela tem todo o formato do meu corpo, que meu corpo se encaixa nela para eu poder ficar sentado. Então, é essa a minha doença que causa uma deficiência, né? Não sei se eu expliquei direitinho, se tu, Paty, como não me enxerga, se tu conseguiu me visualizar através da descrição ou não. Tu está sentado, né, Claudinho? Sim, eu estou sentado com almofadas me apoiando, Uhum. né? Respirando sozinho, né? Não estou com aparelhos. Como eu te disse outro dia, né? Eu sou uma pessoa com deficiência e te admiro muito, Claudinho. O que as pessoas dizem pra mim, tua história é de superação, hoje eu posso dizer pra ti, a tua história é de superação. Gente, vocês sabem que meus raios-x, toda aquela parte que vê meu sistema pulmonar, teve um médico que uma vez ele fez o sinal da cruz e falou para a enfermeira: meu Deus, o pulmão dele não é de uma pessoa viva. Nossa. Sabe? E o meu médico que me acompanhava desde pequeno, ele faleceu faz alguns anos e desde que ele deixou de me atender, ele sempre dizia que como médico ele não sabia explicar como que eu cheguei, né, à fase adulta. E com o falecimento do meu médico, eu precisei trocar de médicos. E cada médico novo que me recebe, eles dizem: não, tu não tem amiotropia espinhal muscular, porque, né, não passa da idade da infância. Manda fazer os exames tudo de novo. Já fiz até exame de DNA para provar que, né, quem eu sou e qual a doença que eu carrego. E os médicos se surpreendem, né? Dizem que não sabem explicar. Os médicos vão morrendo e eu vou ficando. Que lindo. Que Deus te abençoe cada dia mais, Claudinho. Que tu esteja muitos e muitos anos com a gente, ensinando muito para nós. Então, gente, o diagnóstico. Outro dia eu participei de uma live que as pessoas reivindicavam, principalmente professores, a agilidade no diagnóstico, né, para que as escolas possam atuar. E daí eu disse nessa live que o diagnóstico ele só mostra o que é de incapaz. A gente tem que vencer esse rótulo chamado diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é uma coisa que eu superei. Não foi pela minha competência, foi
uma superação mesmo. E Tá certo. eu acho que eu devo isso muito à fé em Deus, muito ao amor da minha mãe, a dedicação que ela tem, né? Enfim, é isso. Isso aí, sucesso, Claudinho. É Tem isso, bastante Natalina? gente aqui parabenizando, não vou ler todos aqui, né? Mas queria agradecer de todas as pessoas que estão nos acompanhando e mandando parabéns, né? E, enfim. Eu também quero agradecer, dizer que foi uma alegria estar contigo hoje, Claudinho, dividir essa live contigo. Dizer também que nós poderíamos fazer lives sobre saneamento básico, educação, paradesporto, Covid, sobre tantos assuntos, mas eu tenho optado, viu, Claudinho, em fazer lives falando sobre a nossa trajetória, falando do quanto nós temos expectativas, projetos, do quanto nós já trabalhamos até aqui e às vezes até para agradecer as pessoas por tanto que têm contribuído, nos ajudado, estado junto. Então, essa live ela é realmente para falar da nossa trajetória, ela é para falar do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, Dia Internacional, ela é para dizer que nós somos sim competentes e que nós podemos superar sim aquilo que nós queremos alcançar nas nossas vidas e cada um, né, em casa consegue alcançar com as suas competências, com a sua superação. E eu quero te agradecer muito, viu, Claudinho? E uma coisa, né, Patrícia, que eu queria deixar claro para todo mundo, que seja qual for o desafio que nos for dado, pessoas como eu e tu, a gente sempre vai levar muito a sério, né? Porque a gente está aqui porque a gente escolheu estar aqui. Se a gente trabalha, porque a gente escolhe trabalhar. Então, a gente não deixa as coisas de qualquer jeito. Como a gente aprendeu a ter que demonstrar nosso potencial, tudo que a gente sempre faz o melhor que a gente pode, né? A gente, com certeza, tu e eu, são pessoas que não vai deixar as coisas engavetadas, não vai deixar projetos inacabados, né? Claro que tem os entraves burocráticos de qualquer serviço público, mas com certeza a gente vai se dedicar muito mais do que qualquer pessoa que entra só porque quer um cargo ou quer um salário, né? Isso aí. Muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram, aos comentários. Natalina, tá por aí, Natalina? Tô aqui, quero também agradecer imensamente a tradução, né, da intérprete da Bibiana, agradecer o Claudinho, dizer que muito bom te reencontrar, Claudinho. Igualmente, Te desejar toda a sorte. Pode falar. A Natalina eu conheci na escola em Gravataí, né, Natalina? Me convidaram para uma palestra e a Natalina que me acolheu né, e tudo lá. E foi como palestrante. Dois momentos. Um momento para adolescentes e que o Claudinho conseguiu fazer mais de 300 adolescentes ficarem num silêncio enquanto ele falava. Foi emocionante, né? A participação dele, e depois o encontro dos cursos técnicos para mais de 400 alunos da Escola Mascarenhas e da Escola Doutor Luiz. Então, Claudinho, te desejar toda a felicidade para ti, para tua família, que essa tua trajetória de pré-candidato, né, cada vez se fortaleça mais. Agradecer também a Patrícia, nossa guerreira da cidade de Gravataí, nossa futura representante no Legislativo, por ser mulher, por ser mãe e por ser uma batalhadora de todas as causas, né, da deficiência, mas ela tem um olhar ampliado, ela tem um olhar para a cidade, para as pessoas. Eu queria aqui deixar, né, a minha admiração, o meu encantamento e a minha generosidade por poder te conhecer, Patrícia, poder também compartilhar da tua vida. Tá, ok? Está aqui pedindo bis, ó, viu, Patrícia? Eu só quero saber quando que é a próxima live, querem bis. De repente a gente vai fazer uma mesmo, né, daqui a um tempinho. Vamos marcar outro. Sucesso para ti aí, Claudinho.
nos acompanhem nas redes sociais, que de repente a gente faz outra live aí. Isso aí. Muito sucesso para ti, Claudinho, aí em Esteio, que tu alcance os teus sonhos como pré-candidato, que a sociedade possa acreditar em ti também, e que nós possamos chegar juntos, né, aos legislativos, e não só nós, as pessoas com deficiência que tenham um novo momento aí da nossa história de pessoa com deficiência, que a gente tenha mais representantes em todos os municípios do nosso Brasil inteiro, né? Então, muito obrigada, viu, Claudinho? Obrigada, Bebiana, por estar conosco. Obrigada, Natalina. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Também agradeço a cada uma de vocês, Natalina e Bibiana, né, por estar aí fazendo a interpretação em Libras. E também te desejar, né, Patrícia, a mesma sorte, mesma